Na minha família, só havia espaço para uma estrela da música, meu irmão mais velho, o prodígio. Para garantir o sucesso dele, meus pais destruíram minha única chance, me forçando a abandonar meu sonho e a viver nas sombras. Anos depois, com a carreira do gênio em ruínas, eles voltaram, implorando para que eu, o compositor fantasma que eles nunca reconheceram, escrevesse a música que salvaria o legado da família. Eu concordei. E a canção que escrevi não salvou apenas a minha alma, ela expôs a mentira deles para o mundo inteiro, ao vivo, no maior palco do país. Meu nome é Jonas, e eu nasci com música nas veias. Desde que me lembro, melodias e letras flutuavam na minha cabeça. Meu irmão, Davi, 5 anos mais velho, também era músico. Mas enquanto eu era o compositor introspectivo, feliz com meu violão no quarto, Davi era o performer. Ele tinha o visual, a presença de palco, a voz potente. E, para meus pais, isso era tudo que importava. Eles eram músicos frustrados que haviam desistido de seus próprios sonhos para ter uma vida estável, e projetaram todas as suas ambições em Davi. Ele era a segunda chance deles. E eu? Eu era um obstáculo. A atenção e os recursos da família eram um bolo, e Davi recebia a fatia inteira. As aulas de canto dele eram prioridade. Os equipamentos de palco dele eram um investimento. Meus pedidos por um software de gravação ou um teclado novo eram recebidos com um "vamos ver, Jonas, o Davi precisa de um amplificador novo agora." O pior era que eles não apenas me negligenciavam, eles ativamente me sabotavam. Se eu escrevia uma música da qual me orgulhava e a tocava para eles, a reação de meu pai era sempre a mesma: "Não é ruim. Mas não tem o apelo comercial do que o seu irmão faz." Minha mãe era mais sutil: "Querido, é lindo, mas talvez você devesse focar em ajudar o Davi com os arranjos dele. Vocês formam uma ótima equipe." E, como um tolo, eu ajudava. Eu era o arranjador não creditado, o letrista secreto, o cara que transformava as melodias simples de Davi em canções complexas e emocionantes. Aos 16 anos, eu tive a minha grande chance. Um produtor musical local ouviu uma das minhas demos e me convidou para abrir o show de uma banda famosa que passaria pela nossa cidade. Era um evento enorme, em um teatro de verdade. Eu estava nas nuvens. Era a validação que eu precisava. Meus pais, pela primeira vez, não puderam ignorar. Mas a reação deles não foi de orgulho. Foi de pânico. Na noite anterior ao show, eles me sentaram para uma conversa séria. "Jonas", começou meu pai, "nós achamos que você não está pronto. Essa exposição toda pode ser demais para você. E o Davi, ele tem um teste importante na mesma semana, e essa sua apresentação está tirando o foco dele." "É uma oportunidade única, pai", eu argumentei. "Não posso perdê-la." "Às vezes, precisamos fazer sacrifícios pela família", disse minha mãe. "O sucesso do Davi é o sucesso de todos nós." Na manhã do show, acordei com uma dor excruciante na mão direita. Mal conseguia movê-la. Estava inchada e latejando. Meus pais me levaram ao hospital. O diagnóstico: uma entorse severa. O médico disse que eu não poderia tocar violão por semanas. O show, meu sonho, foi cancelado. Fiquei devastado. Mas o mais estranho foi a reação dos meus pais. Não havia simpatia, apenas um alívio mal disfarçado. E Davi, ele nem sequer me visitou. Naquela noite, deitado na cama, a dor na mão misturada com a dor da decepção, algo não se encaixava. E então, eu lembrei. Lembrei da porta do meu quarto rangendo no meio da noite. Lembrei de uma sombra se inclinando sobre minha cama. Lembrei de uma pressão súbita e aguda na minha mão enquanto eu dormia. Não foi um acidente. Não foi uma entorse. Alguém havia machucado minha mão de propósito. E só havia 3 outras pessoas naquela casa.
A percepção de que minha própria família poderia ter me machucado fisicamente para sabotar minha carreira foi tão monstruosa que, a princípio, meu cérebro se recusou a aceitá-la. Mas as peças se encaixavam com uma clareza terrível. A conversa na noite anterior, o alívio deles, a ausência de Davi. Era uma conspiração. Eles não apenas me viam como um obstáculo, eles estavam dispostos a me remover do caminho, de forma literal e violenta. Eu não os confrontei. O que eu poderia dizer? Eu não tinha provas, apenas uma memória sombria e uma desconfiança que me corroía. Mas a dinâmica em casa mudou para sempre. Eu me fechei. Parei de escrever música, de tocar. O violão juntou poeira no canto do quarto. Eu me tornei um fantasma em minha própria casa, observando de longe enquanto eles continuavam a investir tudo em Davi. Ele conseguiu um contrato com uma pequena gravadora, lançou um álbum que teve um sucesso mediano, e saiu em turnê por bares pequenos. Eles o celebravam como se ele fosse uma estrela do rock. Eu, por minha vez, foquei nos estudos. Se a música era um campo minado, eu encontraria outro caminho. Fui para a faculdade e estudei engenharia de som. Eu amava a tecnologia, a pureza da física das ondas sonoras. Era uma forma de estar perto da música sem ter que expor meu coração novamente. Aos 22 anos, assim que me formei, eu saí de casa. Mudei-me para a capital, para o centro da indústria musical. Não como artista, mas como técnico. Consegui um emprego em um dos estúdios de gravação mais lendários do país. Eu era o cara na sala de controle, o engenheiro de som que fazia a mágica acontecer para os outros. E eu era bom nisso. Muito bom. Construí uma reputação como um dos melhores ouvidos do negócio. Os maiores artistas do país pediam para trabalhar comigo. Eu estava nos bastidores, mas era respeitado. Eu tinha encontrado meu lugar. O contato com minha família era esporádico. Eles estavam ocupados demais com a carreira estagnada de Davi, que nunca decolou de verdade. Ele era um artista mediano em um mar de talentos, mantido à tona apenas pela injeção constante de dinheiro e confiança dos meus pais. Eu nunca contei a ninguém sobre o que aconteceu com minha mão, sobre minhas suspeitas. Era um segredo sombrio que eu carregava sozinho. Anos se passaram. Eu, aos 30, havia me tornado um produtor musical de sucesso. Abri meu próprio estúdio. E, secretamente, comecei a escrever novamente. Mas não para mim. Eu me tornei um ghostwriter, um compositor fantasma para grandes estrelas pop. Eu escrevia os hits, e eles levavam o crédito. O arranjo era perfeito. Eu ganhava uma fortuna, exercitava minha criatividade, mas permanecia anônimo, seguro nos bastidores. Ninguém, exceto meu advogado, sabia que eu era o cérebro por trás de algumas das músicas mais tocadas no rádio. E então, o passado voltou a bater na minha porta. Recebi uma ligação da minha mãe. A voz dela era uma mistura de pânico e uma familiaridade forçada. A carreira de Davi estava em ruínas. A gravadora o havia dispensado. Ele estava endividado e à beira da depressão. Ele precisa de um hit, Jonas, ela disse. Uma música que o coloque de volta no mapa. E nós pensamos em você. Você sempre foi tão bom com as palavras, com as melodias. Você poderia escrever uma música para o seu irmão? A audácia do pedido me deixou sem fôlego. Por um momento, eu quis rir, gritar, desligar na cara dela. Eles sabotaram minha única chance, me ignoraram por uma década, e agora, quando o projeto de vida deles estava falhando, eles voltavam a mim, não para pedir perdão, mas para me pedir para ser o ghostwriter do meu próprio irmão, para salvar a carreira que foi construída sobre as ruínas da minha. Mas, em vez de raiva, senti uma calma calculista tomar conta de mim. A mesma calma que senti quando decidi me tornar engenheiro de som. A mesma calma com que eu produzia um hit. Era a calma da inspiração.
Uma inspiração para a vingança. Tudo bem, mãe, eu disse, a voz soando surpreendentemente cooperativa. Eu vou fazer isso. Pelo Davi. Pela família. Houve um suspiro de alívio do outro lado da linha. Eles caíram na armadilha. Eles achavam que eu ainda era o mesmo garoto que faria qualquer coisa por um pingo de aprovação. Eles não faziam ideia de quem eu havia me tornado. Eu lhes dei uma condição. Eu farei isso, mas nos meus termos. Quero total controle criativo. Ninguém ouve a música até ela estar pronta. E a revelação será feita de forma grandiosa em um show de retorno do Davi, transmitido ao vivo. Eles concordaram com tudo. Estavam desesperados. Nas semanas seguintes, eu me tranquei no meu estúdio. E eu não escrevi apenas uma música. Eu escrevi a minha história. A canção se chamava Mão Quebrada. A melodia era assustadoramente bela, a letra, uma confissão poética e brutal sobre traição, sonhos roubados e a dor de ser quebrado por quem deveria te proteger. Era a música mais honesta e dolorosa que eu já havia escrito. E eu a produzi para ser um sucesso inegável. Entreguei a demo para eles. Davi, que nunca foi um grande letrista, não entendeu a profundidade da metáfora. Ele só ouviu o potencial comercial. Isso é um hit, maninho. Um hit, ele disse, exultante. Meus pais choraram de felicidade. Eles acharam que era uma música sobre uma desilusão amorosa genérica. A arrogância e a culpa seletiva deles os impediram de se enxergar na letra. O show de retorno foi marcado. Eles alugaram o mesmo teatro onde eu deveria ter feito minha estreia, 14 anos atrás. A ironia era tão perfeita que doía. A gravadora antiga de Davi, sentindo o cheiro de um hit, concordou em apoiar o evento e a transmissão ao vivo. Tudo estava se encaixando. A noite do show chegou. Os bastidores eram um turbilhão de nervosismo e excitação. Meus pais me tratavam como um herói, o salvador da família. Davi estava eufórico, aquecendo a voz, pronto para o seu grande momento. Eu estava calmo. Eu era o produtor, o engenheiro de som, controlando cada aspecto do espetáculo da minha mesa de mixagem. O show começou. Davi cantou suas músicas antigas para uma plateia ansiosa. E então, chegou a hora. E agora, ele anunciou, quero cantar uma nova música para vocês. Uma música que meu irmão, Jonas, escreveu para mim. As luzes diminuíram. O primeiro acorde de violão de Mão Quebrada soou pelo teatro. A voz de Davi preencheu o espaço, cantando minhas palavras, minha dor. Enquanto Davi cantava, o telão gigante atrás dele, que até então exibia seu nome em letras brilhantes, começou a mostrar imagens. No início, eram fotos da nossa infância, os momentos felizes que meus pais escolheram lembrar. Mas, à medida que a letra da música se tornava mais sombria, as imagens mudavam. Apareceu uma foto da minha mão inchada, tirada no hospital. Em seguida, uma imagem digitalizada do laudo médico de entorse severa. E então, o golpe final. Eu havia preparado um pequeno vídeo. Nele, eu estava sentado no meu estúdio, o violão no colo. Esta música, eu dizia na gravação, a voz calma e clara, chama-se Mão Quebrada. Eu a escrevi sobre a noite em que minha família, com medo do meu potencial, sabotou minha primeira grande apresentação. A noite em que eles me mostraram que, para que um sol brilhasse, a lua precisava ser apagada. O vídeo terminava, e a câmera ao vivo focava em Davi, parado no palco, a música morrendo em seus lábios, o rosto uma máscara de horror e compreensão. Ele olhou para a mesa de mixagem e me viu. E eu apenas o encarei, sem expressão. A plateia estava em um silêncio chocado. As pessoas olhavam do telão para o Davi, para os meus pais na primeira fila, que pareciam ter virado pedra. Eles finalmente entenderam. A música não era um presente. Era uma confissão.
E eu fiz com que o próprio Davi a cantasse para o mundo inteiro. O que aconteceu depois foi a implosão. O show terminou abruptamente. A transmissão ao vivo foi cortada, mas já era tarde demais. A história explodiu online. A hashtag Mão Quebrada se tornou viral. A narrativa do retorno triunfante de Davi se transformou na história da traição familiar dos Costa. A carreira dele não foi salva. Foi aniquilada, desta vez de forma definitiva. A gravadora cancelou o lançamento do single, e a imagem dele como o bom moço do pop rock foi irremediavelmente manchada. Meus pais se tornaram párias. A humilhação pública foi devastadora. Eles tentaram me ligar, mas eu não atendi. O que mais havia para ser dito? Eu me afastei de tudo. Tirei as férias que nunca tive. Viajei, escrevi para mim mesmo, redescobri a alegria de criar sem a pressão da aprovação de ninguém. Alguns meses depois, recebi uma carta. Era a do Davi. Era um pedido de desculpas. Curto, sem justificativas. Ele admitiu tudo. A inveja, o medo, a cumplicidade no que aconteceu com a minha mão. Ele disse que estava em terapia e que esperava um dia se perdoar. Eu nunca respondi. Minha vingança não me trouxe felicidade, mas me trouxe uma paz brutal. A paz de finalmente ter contado a minha história, em minhas próprias palavras, em meu próprio palco. Eu não sei qual será o futuro da minha família. Talvez eles se curem, talvez não. Mas isso não é mais a minha história. Eu parei de ser o compositor fantasma da vida deles. Hoje, eu componho a minha própria trilha sonora. E ela é sobre um homem que teve sua mão quebrada, sim, mas que aprendeu a usar sua voz para se curar. E essa é uma melodia que ninguém pode roubar.